Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 6, Paulo escreveu o seguinte: Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras. E o Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, psicografa mais uma mensagem sobre este mesmo capítulo e versículo dessa carta de Paulo. Esta mensagem se chama As Três Escolhas. O discípulo apresentou-se ao orientador cristão e indagou: Instrutor, em sua opinião, qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? O mestre respondeu: a lei do bem. Entretanto, acrescentou o aprendiz: quem diz lei refere-se ao clima de ação que todos devemos observar. Nesse caso, onde ficaria o livre-arbítrio? O mestre meditou alguns momentos e considerou: o livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber, conforme as suas obras. O Criador, porém, não é autor de violência. Por isso, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de três opções distintas. Poderemos seguir a lei do bem, parar na senda evolutiva, de modo a não segui-la, ou afastarmos-nos dela pelos despenhadeiros do mal. Instrutor amigo, esclareça por obséquio a que resultados nos levam as três escolhas referidas. O mentor aclarou com serenidade: os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. Os que preferem descansar no caminho, por vezes se demoram muito tempo na inércia, retomando a marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. E os que se distanciam voluntariamente, nos resvaladouros do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos, presos nos princípios de causa e efeito, até que um dia deliberem aceitar a própria renovação. Compreendeu? O aprendiz fez leve movimento afirmativo e começou a pensar. Meus queridos amigos e amigas, esse texto é um diálogo entre um discípulo e um orientador cristão, onde o discípulo busca compreender qual seria a lei que englobaria todas as leis de Deus. O orientador cristão identifica a lei do bem como a lei que engloba todas as outras leis de Deus. Essa lei é apresentada como um princípio universal que deve ser observado por todos. O conceito do livre-arbítrio é discutido em relação à lei do bem. O orientador explica que, apesar da existência dessa lei, os seres humanos têm a liberdade de escolher como agir em relação a ela. Aqueles que seguem a lei do bem se encaminham para as esferas superiores, ou seja, alcançam um estado de evolução espiritual mais elevado. Aqueles que escolhem não seguir a lei do bem, mas também não se afastam dela, permanecem em um estado de inércia, enfrentando dificuldades para retomar a jornada evolutiva. Aqueles que se afastam da lei do bem e se encaminham para os despenhadeiros do mal, acabam presos nos princípios de causa e efeito, gastando séculos até que decidam aceitar a própria renovação. A lei do bem é apresentada como um princípio que abrange todas as outras leis divinas. Isso indica que o bem é a base de todas as ações e comportamentos esperados dos seres humanos. A escolha de seguir a lei do bem implica em um alinhamento com os princípios divinos e uma jornada contínua de evolução espiritual. O livre-arbítrio é destacado como um dom concedido a todas as criaturas conscientes. Isso implica que cada indivíduo é responsável por suas próprias escolhas e ações. A citação "a cada espírito será dado o que lhe cabe receber", conforme as próprias obras, reforça a ideia de que as consequências das ações são diretamente proporcionais às escolhas feitas. Seguir a lei do bem leva à evolução espiritual e ao progresso em direção às esferas superiores,
Isso indica um caminho de crescimento contínuo e alinhamento com os princípios divinos. Parar na evolução, não seguindo a lei do bem, mas também não se afastando dela, resulta em estagnação e dificuldades futuras. A inércia é vista como um estado temporário, mas que pode atrasar significativamente o progresso espiritual. Já afastar-se da lei do bem leva a um estado de desequilíbrio e sofrimento prolongado. A menção aos séculos presos nos princípios de causa e efeito indica que o afastamento do bem tem como consequências duradouras e difíceis de reverter, levando muitas vezes a desequilíbrios em várias reencarnações. O texto de Emmanuel convida a reflexão sobre a importância das escolhas individuais e suas consequências no caminho da evolução espiritual. A lei do bem é apresentada como um guia universal e o livre-arbítrio como uma ferramenta poderosa que pode levar ao progresso ou à estagnação, dependendo de como é utilizado. A mensagem final é de responsabilidade pessoal e a necessidade de uma renovação contínua para alcançar um estado de harmonia e evolução espiritual. O diálogo entre o discípulo e o orientador cristão oferece uma visão profunda sobre a relação entre a lei do bem e o livre-arbítrio, destacando a importância das escolhas individuais na jornada espiritual. A clareza e a serenidade com que o orientador explica as consequências das três escolhas reforçam a mensagem de que cada indivíduo é responsável por seu próprio destino espiritual. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.